Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início a mais uma reflexão da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é o estudo 24 e esse estudo ele é dividido em duas partes. Então, o estudo 24 e o estudo 25 vão falar sobre a Bíblia anuncia a salvação. Então, esse é o tema, nós vamos começar hoje e terminar no próximo domingo. Esse estudo vem falando da importância da Bíblia como um livro sagrado e como um livro de revelação. Então, aqui a introdução apresenta, né, a Bíblia. Aí nós temos um primeiro tópico que fala da primeira promessa e o início da história da redenção. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, o ritual de união entre o Antigo e o Novo Testamento. E sobre as profecias do Antigo Testamento cumpridas no Novo Testamento. E aí a gente tem a conclusão dessa primeira parte. Então, já aqui na introdução, a revista fala o seguinte: a Bíblia, embora seja um livro escrito por mais de 40 homens no decorrer de aproximadamente 1.500 anos, guarda uma coerência e harmonia que só pode ser explicada por sua inspiração divina. Então, aqui já fala de uma coisa muito importante. A Bíblia não é um livro histórico apenas. A Bíblia contém livros históricos, mas o mais importante é a gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus que se renova a cada dia. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós temos intimidade com a palavra, mais estamos em comunhão com Deus, mais a gente consegue entender essa frase que tá escrita aqui, né, que ela guarda uma coerência e harmonia que só pode ser explicada por sua inspiração divina. Quantas vezes a gente lê um texto um dia, 2 semanas depois a gente lê o mesmo texto e a gente tem outra reflexão e a gente sente que Deus está querendo falar com a gente de outra forma. E isso por quê? Porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Então, isso é uma coisa importante para nós que somos cristãos, é a gente reconhecer esse caráter divino da palavra do Senhor. E aqui no estudo fala das promessas. Muita gente desconsidera o Antigo Testamento. Muita gente fica focada ali nos evangelhos, porque o importante é o Novo Testamento. Não, a gente tem que entender que o Novo Testamento confirma muitas das promessas e do que está escrito no Antigo Testamento. O Senhor Jesus é anunciado desde Gênesis, e aqui vai falar sobre isso. Então, na primeira promessa, o início da história da redenção, quando Deus constitui seu povo, quando Deus educa esse povo, está com ele e demonstra a importância desse povo sair de um processo de escravidão para a liberdade. Isso acontece no Egito, quando o povo é liberto, e acontece no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus morre por nós. Então, aqui nessa primeira promessa, ele fala: o texto em Gênesis, lá em Gênesis, traz a primeira promessa de redenção, quando Deus diz a Satanás que ele seria ferido de morte por alguém descendente da mulher. Então, lá em Gênesis, o Senhor já está dizendo que o Senhor Jesus viria, nascido de mulher, então ele veio, se fez homem, e ele venceu Satanás quando ele roubou as chaves do inferno, quando ele morreu e ressuscitou por nós. Então, vejam que as promessas e o que está escrito no Antigo Testamento se confirmam no Novo Testamento. Então, por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia em sua totalidade. E aí, no próximo tópico, ele fala sobre a Páscoa. Então, o ritual de união entre o Antigo e o Novo Testamento. Como que a Páscoa foi celebrada lá no Egito? Então, aqui no texto fala: a Páscoa foi um ritual celebrado pela primeira vez no Egito, precedendo a saída do povo. Então, a Páscoa foi um momento que sela uma vida que vinha sendo uma vida de escravidão. Então, aquilo deixa de existir e eles partem para a liberdade. Então, eles comemoram essa mudança de um povo escravo para um povo liberto. Então, a gênese da Páscoa é essa, nós não podemos perder isso de vista. Às vezes a gente comemora, né,
passaram-se muitos anos, a gente comemora a Páscoa de uma forma superficial, às vezes é muito mais ligada, né, à questão da infância, aí a gente toca um pouco no nome de Jesus e tudo, mas é muito importante a gente saber dessa história. Então, é uma simbologia muito mais profunda. Eu era escravo, eu estava aqui sob o jugo dessa escravidão e agora eu estou saindo dessa escravidão, estou caminhando para a liberdade. E teria um longo caminho, né, essa liberdade, porque a gente sabe que depois o povo vai para o deserto e aí o que eles podiam fazer em 40 dias fez em 40 anos, por conta da rebelião, por conta de tudo aquilo que é simbólico, e aqui o texto fala sobre isso, sobre os símbolos e as figuras de linguagem que tem na Bíblia. Por quê? Porque Deus está educando o seu povo. Então, aqui a Páscoa, ela celebra esse momento da gente sair do velho homem, da gente partir para um novo homem que está liberto em Cristo. Então, essa análise e essa reflexão é muito importante para a gente não esquecer disso, né? Aí, aqui no texto, na revista, ele fala aqui, ó, é incrível o paralelo com Jesus, dessa Páscoa, que foi celebrada lá no Antigo Testamento, com Jesus. Aí ele fala, foi chamado por João Batista de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi um cordeiro utilizado no Antigo Testamento para a celebração da Páscoa. Morreu na Páscoa, cumprindo-se o texto do profeta Isaías que diz, como cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E o apóstolo Paulo chama de o nosso cordeiro pascal. Então, as relações entre Velho e Novo Testamento, elas são profundas. Às vezes a gente acha, porque teve a nova aliança, então agora eu não preciso mais considerar o que está no Antigo Testamento. Não é assim. Tudo na Bíblia serve de aprendizado para nós. E no terceiro tópico aqui, ele fala das profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas no Novo Testamento. Há dezenas de profecias do Antigo Testamento que são citadas no Novo. Mas aqui vamos relacionar apenas 3 como exemplo. Ele dá 3 exemplos. Em Isaías 53, o profeta fala do Messias de Deus como servo sofredor. Os cristãos com facilidade veem nele o seu mestre e senhor, sobre o qual Paulo diz aos filipenses, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. O profeta Miqueias anuncia que o Messias nasceria em Belém de Judá. E Jesus nasceu em Belém, embora seus pais residissem na cidade de Nazaré, como nos diz Lucas ao contar o seu nascimento. O profeta Zacarias, mais ou menos 400 anos antes de Jesus, fala da entrada do Messias em Jerusalém, o que é relatado por Mateus. E assim muitas outras profecias do Antigo Testamento se cumprem na vida de Jesus, segundo relatos do Novo Testamento. Então, esse estudo aqui mostra pra gente a importância da gente conhecer a Bíblia, primeiro, sabendo que nós estamos lendo um livro que é revelado por Deus, que fala ao nosso coração. Então, o nosso coração precisa estar aberto para a gente ouvir o que Deus quer nos ensinar a cada dia. Assim como Ele quis ensinar o povo que Ele tirou do Egito, que passou todo aquele tempo com Ele no deserto, que foi sustentado, que teve enormes provas da presença de Deus com eles, e mesmo assim foi rebelde em vários momentos. E no Novo Testamento, a gente vê essas promessas se cumprindo, a gente vê Jesus vindo como homem, dando os exemplos para nós seguirmos, e como muitas vezes nós também somos rebeldes. A gente não entende a profundidade do amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, por isso que cada vez mais nós precisamos conhecer a Bíblia, estudar, refletir, meditar, pedir a Deus essa orientação. Aqui na conclusão ele fala, assim vemos que o Antigo e o Novo Testamento se harmonizam e confirmam um ao outro, mostrando-nos o nosso Deus como redentor da sua criação e soberano sobre a história. E uma outra coisa importante da gente refletir, se nós confiamos nesse Deus e sabemos que Ele é redentor da sua criação e soberano sobre a história, então Ele está no comando. Então nós precisamos ouvir a voz desse Deus, o que Ele quer nos ensinar nesse momento. Nós fazemos parte da nova aliança, nós somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. O que o Senhor quer nos ensinar nesse momento?
Lá no Antigo Testamento, o povo passava por várias dificuldades. Passaram por muitos, passaram por pragas. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Eles também passaram. O que Deus quis ensinar? O que Deus falou para cada um deles? Então, nós precisamos sempre estar atentos à revelação e ao que a Bíblia quer nos ensinar. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração a essa palavra e aprender cada dia mais um pouquinho sobre o nosso Deus. Na semana que vem, tem a segunda parte, a Bíblia Anuncia Salvação, parte 2, que aí vai aprofundar um pouquinho mais na importância da gente conhecer a Bíblia em sua totalidade. Eu sugiro que os irmãos voltem na lição, releiam, vejam as referências, estudem, meditem, tirem um tempinho para ler a Bíblia, para orar, para ouvir a voz do Senhor, para tentar entender a luz das Escrituras e em comunhão com o Senhor esse momento que nós estamos vivendo e como nós podemos passar por isso da melhor forma possível. Cada um, né? É um relacionamento individual, então que cada um faça essa análise e essa reflexão. E semana que vem a gente termina essa parte da Bíblia, Anuncia a Salvação. Eu espero que fiquem todos bem, tenham um excelente domingo e até a próxima.